Olá pessoal, Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida. Bom, nós estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e há poucos dias nós começamos a colocar os vídeos aqui também pelo YouTube. E por que nós decidimos gravar mensagens, trazer ensinamentos bíblicos e colocar aqui no YouTube? Por causa dessa palavra, ó, João capítulo 14, versículo 12. Diz assim, olha só que coisa interessante. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. É Jesus falando. E fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, essa passagem muito conhecida, né, quando Jesus fala o seguinte, quem crê em mim vai fazer o que eu faço e vai fazer ainda mais. Agora, em que sentido Jesus ele falou isso? Na essência ou na proporção? Porque, na essência, honestamente falando, e isso aí é uma discussão teológica muito grande, mas eu acho difícil alguém fazer mais do que o Senhor Jesus. As melhores pregações, a melhor oratória foi de Jesus. Os sinais, os milagres, os prodígios. Quando Jesus passou aqui nessa terra, olha, eu acredito que ninguém fez igual. Quem foi o pastor, o bispo, o pregador que andou sobre as águas? Quem foi o pastor, o bispo, o pregador, o evangelista, o diácono, o apóstolo, seja lá a nomenclatura que for, que curou 10 leprosos ao mesmo tempo? Que depois de 4 dias, meus irmãos, Lázaro estava morto e Jesus foi lá e o ressuscitou. Jesus operou vários sinais. Jesus, ele fez maravilhas em apenas 3 anos em que ele iniciou o seu ministério. Foram 3 anos apenas. Então, nesses 3 anos, muita coisa aconteceu. Ele formou 12 discípulos, ele fez grandes sinais, pregações, ensinou tudo do Pai para as pessoas por onde ele passava. Então, na essência, eu acho difícil alguém fazer mais do que Jesus. Agora, na proporção, aí já é outra conversa. E é por isso que esse vídeo chega até você. E eu vou te explicar. Veja bem, o ministério do Senhor Jesus era limitado. Por que o ministério de Jesus era limitado? Porque Jesus não tinha isso aqui, ó, que eu estou aqui, ó. Ele não tinha carro para ele sair de uma cidade para outra mais rápido. Jesus não tinha avião, sabe, para ele entrar, que nem muitos pregadores. Tem pregadores aí que tem 2, 3, 4 aviões ali à sua disposição. Então, ele sai de um país e em horas ele está chegando no outro, de um estado para o outro. Ele consegue, sabe, se locomover. Jesus não tinha isso aqui, ó, a internet, aonde hoje se abre uma live e, dependendo aí da sua rede social, você consegue alcançar milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, o ministério do Senhor Jesus era limitado nesse aspecto, porque ele percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, caminhando, ensinando, curando, libertando, mostrando o poder de Deus, expulsando os demônios. Só que, como é que eu posso te falar? Em relação à locomoção, havia esse problema. Então, quando Jesus fala assim, ó, maiores obras, eu acredito que na essência, até hoje, pelo menos, ninguém fez mais do que Jesus. A melhor oratória, a sabedoria das parábolas, a forma que Jesus lidava com a situação. Jesus, mesmo sendo crucificado, ele orou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O tempo todo, Jesus, ele ganhando almas, ele não pecou, não errou, não falhou em nenhum momento. Então, na essência, ninguém fez mais do que o Senhor Jesus. Cura, libertação, testemunho, tudo que ele fez. Agora, na proporção,
Nós podemos. Tem pastores, bispos aí que na proporção ele já alcançou mais gente do que Jesus. Quantos discípulos Jesus fez? Jesus fez aí 12 discípulos. Aí você pega uma igreja grande, uma Assembleia de Deus, uma igreja mundial, universal. Quantos pastores essa igreja ela não formou? Não é verdade? Quantos pastores, quantos obreiros, quantos diáconos? Quer dizer, você vê aí, tem igreja que formou 10 mil pastores que estão espalhados pelo mundo pregando a palavra de Deus. Então, na essência, eu acho difícil fazer mais do que Jesus. Agora, na proporção, então eu acredito que a pessoa pode hoje, pelos mecanismos que nós temos, pelo advento da internet, pela facilidade de locomoção, nós podemos sim alcançar mais pessoas. E eu conto com a sua ajuda. Nós estamos começando aqui o canal para trazer estudo bíblico, palavra, histórias concernente ao ministério, ao crescimento espiritual, coisas que vai ajudar na sua fé, ajudar na sua espiritualidade, e a intenção é alcançar com o evangelho o máximo de pessoas possível. Esses dias um amigo meu, ele me mandou um ônibus, e eu achei muito interessante, que estava assim, ó, igreja sem parede. Igreja sem parede. Ele bateu a foto, mandou para mim e falou: olha, pastor, que legal, né, um ônibus andando, pregando o evangelho, e o nome era Igreja Sem Parede. A internet também é uma igreja sem parede. Você, quantas mensagens você ouviu aqui e não te ajudou? Quantas palavras, quantas orações, louvores que você conheceu aqui pela internet, pelo YouTube? Pelo YouTube. Muitos louvores, a maioria dos louvores que você conhece foi aqui pelo YouTube, que você teve acesso, escutou, cantou, aquilo te tocou, talvez você chorou, se emocionou, tomou uma decisão por conta do advento da internet. Então, Jesus disse aqui, ó, João capítulo 14, versículo 12, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ou seja, curar, libertar, né, expulsar os demônios, pregar o evangelho, levar a palavra de Deus adiante, explanar o reino de Deus. E fará ainda maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E quando ele fala ainda maiores, ele está falando sobre a proporção. Quantas pessoas esse vídeo e os vídeos que nós colocamos aqui não pode alcançar? Nos ajude. Curte aí. Deixa o seu glória a Deus aí nos comentários. Envia para uma pessoa e nos ajude a alcançar o máximo de pessoas possível, tá certo? Olha, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e vamos levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas. Um abraço, vamos em frente.